de Rose International School. Disciplina Língua Portuguesa, professora Luciana Nhancuno. Seja bem-vindo a mais uma aula. O valor dos tempos e modos verbais. O verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Hoje, especificamente na aula de hoje, vamos falar sobre os tempos e os modos verbais. Tempos verbais. Presente. Expressam um fato atual. Por exemplo, eu estudo neste colégio. O verbo estudar está no presente. Pretérito perfeito simples. Expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Por exemplo, ele estudou as lições ontem à noite. O verbo estudar aí encontra-se no passado. O pretérito perfeito é o passado que vocês conheceram nas classes anteriores, tá? Pretérito imperfeito expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. O nome já diz imperfeito. Ele estudava as lições quando foi interrompido. Aí temos a marca do pretérito imperfeito, que é o vá. As terminações vá nos verbos não é sempre, mas na sua grande maioria, tá? É a marca do pretérito imperfeito. Ele estudava as lições quando foi interrompido. Então, como eu li a descrição do pretérito imperfeito, essa ação não teve um fim, tá? Foi interrompida por algum motivo. Pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Por exemplo, ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Temos aí dois verbos. Estudara, que é a marca do pretérito mais que perfeito. Não confundam estudara com estudará, tá? Quando os amigos chegaram. Ou seja, já aconteceu um tempinho em relação ao chegaram, que é o verbo final da frase, tá? Que é a marca do pretérito perfeito. Mas sim, estudara. Ele já estudara as lições quando os amigos chegaram. Ou seja, essa ação já ocorreu há um certo tempo, em relação ao próprio passado. Futuro. Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual, tá? Ou seja, irá acontecer a ação, o ato, irá acontecer. Por exemplo, ele estudará as lições amanhã, tá bom? Modos verbais. Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Em português existem 3 modos. Modo indicativo indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu sempre estudo. Modo imperativo indica uma ordem, um pedido. Por exemplo, estuda agora, menino. Modo conjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude amanhã. Observe bem esse exemplo. Só o fato de eu ter o advérbio talvez aí, ele é um advérbio o quê? De dúvida. Então, não é certo que eu estude amanhã. Modo condicional. O uso do modo condicional implica condição. Fazer algo a menos que outro evento nos impeça ou não fazer algo em função de uma consequência. Por exemplo, se fizesse sol, eu iria à praia. Temos aí alguns verbos. Ler, falar, estudar, brincar, sorrir, respeitar e amar. Observe este quadro para finalizar. Uma síntese do que nós vimos em relação aos modos verbais. Temos aí modo indicativo, ideia de certeza,
modo condicional, ideia de condição, modo imperativo, ordem ou conselho e modo conjuntivo, ideia de incerteza. Até a próxima aula.